pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo eu vou abrir meu coração para explicar uma coisa que eu sempre quis contar, porque eu acho que vai servir de aprendizado para alguém. Então não sei o que vai acontecer no vídeo, porque nós não temos roteiro, então vamos lá. Eu trouxe a minha mãe, Célia, que ela vai me ajudar, porque ela é a pessoa que sabe de tudo. Então vamos lá, eu vou contar pra vocês. Quando eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos. Uns 10 para 11 anos, eu descobri que eu era dislexia. O que é dislexia? Eu pesquisei no site da ABD, é a Associação Brasileira de Dislexia. Dislexia é considerado um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica. Ela é caracterizada pela dificuldade de fluente da palavra e na soletragem. Mais ou menos, qual que é os possíveis sintomas que a gente encontra na dislexia? É a dispersão, é o fraco desenvolvimento da atenção, o atraso na fala, né, e na leitura, e a dificuldade nas rimas, e o fraco desenvolvimento de coordenação motora, e muitos outros que também eu deixo o site da empresa, da onde eu fiz o processo aqui embaixo. Então, com 10 para 11 anos eu descobri, eu estava indo pro quinto ano. E como foi assim o processo? Eu fiz acompanhamento com essa empresa. Bom, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho. Descobrir que tinha dislexia foi bom. Saber que tinha dislexia foi bom, porque aí a gente sabia como tratar. Até isso, as crianças sofrem, porque as mães sofrem. Você vê a criança com dificuldade, ela passa de ano na escola, mas sofre a mãe, sofre a família, sofre a criança. Ninguém quer fazer dupla, ninguém quer fazer par com você na escola. Eu lembro disso, que tinha provas em duplas que eu fazia sozinha ou a professora ficava comigo porque ninguém queria fazer comigo. Na hora a gente falou de coordenação, na hora de participar de jogos, você era a última a ser escolhida, chegava pra casa triste, ninguém queria fazer par com você. É verdade, eu lembro. A agenda, você não sabia a lição, você tinha toda a parte temporal ontem, hoje e o amanhã, pra você era difícil, você se perdia nisso. Começou a alfabetização, você aprendia com muita dificuldade, você tentava fazer as lições, deixava as lições sem fazer, você fazia mecanicamente, mas não conseguia ler. Tá, eu fazia como se fosse um robô, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Você copiava, mas não sabia ler. Entendi. Não entendia o som das letras, não entendia a junção das letras que formava as sílabas. Você invertia as sílabas. Por exemplo, tampa, você falava panta. Tá. Você usava, você parecia que entendia espelhado. Pra você era espelhado. Entendi. Não só os fonemas, por exemplo, uniforme, você falava uniforme. Liforme. Eu lembro de tomada, eu falava pomada. Então, e eram trocas de fonema, mas também de espelho, de inverter as letras. Parecia que você olhava invertido. Aí, bom, a gente achava que você não estudava direito, o professor mandava bilhete, eu sou professora, não sabia ensinar você. E você sentia até estranha, né? Porque era me sua sentia profissão. incompetente. Sim. Incompetente. Sabia ensinar o filho dos outros, não sabia ensinar minha filha. E nisso a gente foi com muito tempo fazendo essas trocas. A gente ia brincar de rima em casa. Vamos brincar de rima. Carolina rima com... Nossa, não conseguia. Era muito difícil. No máximo você pensava na primeira letra. Você nunca entendia que era o final e era som. Som das letras, o fonema. A dislexia, você não reconhece os sons das letras. Iria ler uma coisa, você começava a ler, você descia para outra linha, você subia, você não conseguia ler numa linha reta. E quando você conseguia, você não lembrava o que você tinha lido. Então você não conseguia interpretar o texto para responder. Que você perguntava, você entendeu? Aí eu não lembrava. Você lembrava da última palavra, da última letra. Sim. É como se a sua memória não carregasse a informação do começo da linha. Aí eu pensei que você era hiperativa, a lição, o caderno caía no chão toda hora. Eu perdi a atenção. Perdi a atenção, então eu achava que era déficit de atenção. Uhum. Foi várias coisas, mas quando você via que estava bem ligado ao fonema, à rima, estava ligado à leitura e à interpretação. A leitura era a coisa mais difícil. Eu lembro que era um desafio quando a professora pedia pra ler na sala, quando ela falava, vamos ler esse texto aqui no formato dessa linha, e o último é esse.
Eu já contava onde era a minha parte que eu ia ler pra eu poder decorar, porque o meu nervoso, eu ficava apertando muito as mãos, o nervoso de gaguejar e parar, não conseguir entender, era muito grande, eu lembro disso. E a gente trabalhou com... Tentava fazer você decorar, fazer você repetir muitas vezes, mas você não entendia o que estava fazendo. Você só conseguia reproduzir. Sim. A memória era de curto prazo, coisas antigas você lembrava, mas o que estudava naquela hora era difícil de lembrar. Aí a gente foi para a ABD. Lá na ABD passou por vários testes. Não podia ter, por exemplo, problema na vista, não podia ter problema de... Não podia ter outro problema, porque ela é um transtorno. Então ela fez exame de vista, fez exame psicológico, fez exame neurológico, fez exame de fono, audiológico e psicopedagoga. Ela passou por uma equipe multidisciplinar. E essa fase eu não lembro muito. E depois que cada um atendia você separado, ela se juntava e fazia essa avaliação multidisciplinar. Eles deram pra gente uma carta, que é a Associação Brasileira de Dislexia, mas ela é vinculada com os Estados Unidos. É verdade, é uma representação americana. É uma representação americana. Todo mundo reclama da criança que tem que ter laudo ou não ter laudo. Mas foi importante, porque aí a gente conseguiu saber como trabalhar. Eu lembro que foi nessa época que eu estava numa escola, que tive muito problema com essa escola, que não aceitavam pessoas com problemas, porque... Uma escola tradicional que só podia ser alunos bons. Isso. Quem era bom ficava lá. Que eu não seria qualificada para aquela escola. E nesse momento, minha mãe me tirou dessa escola. Foi uma conversa muito longa. E por trocar de escola era uma coisa que... Pra qualquer pessoa é difícil. Mas trocar de escola pra mudar de professor, tudo era muito difícil. Humilhada, você ficava... eu escutava as suas falas como mãe, eu vontade de chorar, já vontade de voltar lá na escola e bater na professora ou na criança. Por quê? Se ninguém queria fazer par com você, por que a professora não falava assim, ó, hoje eu vou fazer eu acho pares? Que exatamente, eu acho que faltou, exatamente. Hoje como professora, eu acho que faltou a intervenção da professora assumir o papel dela na sala e falar. Menor, com uma outra proposta. E aí, nesta escola, eu fui na entrevista e já expliquei tudo como era. A escola era tradicional também, mas ela tinha um grupo de apoio. Tinha mais suporte pro aluno. Apoio. Você foi acolhida. Acolhida eles não receberam só a matrícula e a mensalidade, eles receberam a Carol. A Carol entrou na escola. Inclusive, ela tem amigas até hoje desta escola. O jeito de estudar lá no Brasil tinha começado a chegar o MP4, que gravava áudio e vídeo. Então a gente começou a usar a tecnologia a favor da Carol. Foi, eu lembro que as professoras me deixaram fazer prova oral, porque eu tinha mais facilidade em falar. Por exemplo, na prova a pergunta fazia e na hora de escrever eu não tinha muita dificuldade de expressar o que eu queria responder. E eu lembro que depois também da aula tinha os reforços. Nessa escola tinha o projeto de reforço já incluído na aula, ficava fazendo atividades, ficava fazendo revisão, então no próprio dia já fazia revisão. Quando algum texto que tinha que ler, livros, a gente lia em voz alta os livros e ela ia gravando. Depois ela passava o dia estudando. E se ela escutava música, ela decorava a música. Se ela escutava o texto, ela escutava. Então o problema não era de audição. Minha irmã também fazia música. A gente das fazia coisas, dos verbos. Eu lembro as preposições. As preposições até hoje, só por causa da música. Inventava música, fala, historinha. Pensa nessa pessoa desse jeito, não sei o que. Tipo gibi, a gente fazia umas histórias assim também. Uma coisa que ajudou bastante na parte de história, que aí depois ficou pra vida toda, foi ler o texto, fazer uma síntese, da síntese fazer um resumo, pegava o texto, resumia, pegava as palavras importantes e ia fazendo as ligações. Então ficava ela limpava o que atrapalhava. O texto era muitas palavras e parecia que as palavras dançavam assim na frente dela. Ela ficava andando. E uma coisa que eu lembro bastante, claramente, quando eu entrei nessa escola, a média da escola era 6. Eu nunca conseguia atingir a média. Eu sempre, minha vida inteira, fiquei de recuperação final, que é aquela do quarto bimestre. E sempre nessa do final, E era muito besteira, porque pensa, no final eu tenho que estudar as coisas do ano inteiro. E era sempre nessa, do último ano, eu estourava na nota. Mas se você também, por ter o atestado, você tinha direito a passar com 5, que é a média oficial é 5. A escola tinha 6, mas deixava com 5. Eu já tinha essa diferença. É a palavra agenda. Agenda.
Então, quem tem dislexia, que é o caso da Carol, tinha muito problema com o tempo. O hoje, o ontem e o amanhã. Ela falava, ô mãe, amanhã a gente foi não sei na onde? Onde a gente vai? E ela falava normal. Isso era, ela achava que estava falando certo. Então, ela tinha um problema de agenda, a memória esquecia. Então, uma coisa que ela ficou amiga da agenda e até hoje. Só que agora a agenda é no iPhone. Agora eu já enlouqueci, porque agora eu sou bem sistemática. Então, não é que ela curou. Ela aprendeu a lidar com isso. A usar tudo a favor dela. A tecnologia, a gente começou, ela não sabia escrever uma palavra, a gente falava, procura uma outra palavra, procura no computador, procura no Google, faz tudo que ela possa ajudar. E também a gente ficou sabendo que muitas pessoas famosas eram disléxicas e eram inteligentes. Então minha filha não era burra, ela era disléxica. E isso deu uma diferença. E deu uma coisa assim, porque muitas pessoas começaram a falar, então você é burra. Não, eu não sou burra. Eu tenho uma dificuldade que precisa ser trabalhada de um outro jeito. Ela foi bem, terminou oitava série. Terminou bem, era querida pela escola, querida pela diretora, querida pelos alunos, pelos amigos. Da sala dela, das salas do lado, das outras salas. A escola inteira. Inclusive até da filha da dona. E depois dessa escola, eu passei de novo por um processo de ir para uma outra escola. Essa escola só tinha até o 8º ano. Então ela fez o 6º, 7º e 8º. Aí eu precisei de fazer o colegial numa outra escola. Aí foi pra uma outra escola. Então ela foi pra essa escola e ela também foi acolhida. O tio Olímpio, que recebia a gente na porta. Que foi, E ele cobrava muito. Ele não falava assim, coitadinha, pode tirar qualquer nota. Ela tem que tirar mais, ela consegue mais, ela sabe fazer mais, ela pode refazer. Eu dou um tempo maior, ou ela tinha direito à leitura, mas ninguém passou a mão na cabeça. Eu fazia a prova separada de todo mundo da sala. Um tempo maior. Porque qualquer distração, um lápis caía, qualquer coisa fazia um barulho, eu lembro que isso me atrapalhava. E eu lembro toda vez, toda a prova, todo mundo perguntava, ô Carol, por que você faz prova separada de todo mundo? Qual que é o diferencial? Não sei o que. Eu nunca tive muito coração aberto de contar, porque eu não sabia a reação das pessoas, porque... Como eu disse, tem pessoas que falariam que é burra, que teria problema. Então eu nunca contei muito isso pra todo mundo, não. No último ano do ensino médio, ela fez no meio do ano o vestibulinho, que foi no meio do ano. Curso passou técnico. Na ETEC, você nem tinha passado de ano ainda. Lá na ETEC, o Samuel fez a leitura. Ela teve a prova dela. Como eu tive o laudo da dislexia, eu pude levar. E aí eu fiz a prova separada de todo mundo. Então eu tive direito um leitor. Que quando uma pessoa lia a pergunta pra mim, eu entendia a pergunta. Porque quando eu lia eu não entendia. Múltipla escolha é complicado. Até hoje, múltipla escolha. Pra quem tem dislexia, ABCD, me deixa... não é boa. Até hoje, assim, eu sofro muito antecipadamente pra uma prova de múltipla escolha. Ela fazia o 3º ano do ensino médio de manhã, eu buscava ela almoçava no caminho, no carro. Ela fazia ETEC à tarde. Praticamente, para uma menina que era falada que era burra e não conseguia ler, ela estava fazendo 2 escolas. O ensino médio de manhã e ETEC à tarde. Quando eu fiz 18 anos, eu fazia a autoescola. Ainda fazia autoescola. Então, procurando livrinho, estudando livrinho. 3º ano, conta que você falou. O 3º ano foi meu ano marcante, assim, da minha vida, porque eu passei direto. Eu não fiquei de recuperação nos bimestres. E no último eu passei direto, e não foi com notas altíssimas, mas eu passei, a média era 6. No ano seguinte, em vez de entrar direto na faculdade, tinha que terminar a ETEC. Aí ela fez a ETEC de manhã. Porque era 1 ano e meio a ETEC. E aí você se matriculou no inglês. Foi. Aí vem o problema da história. Parecia que tava tudo bem já tava superado. Essa parte a gente não sabia, a gente descobriu que pessoas com dislexia têm muita dificuldade para aprender uma outra língua. Uma segunda língua. E tava com dificuldade. E o jeito dele trabalhar. Eu fui lá e expliquei para ele todo o processo da dislexia, que ela tinha que ser pausada, que ela tinha que ter um tempo diferente. Nossa, ela não sabe fazer. Ela não consegue. E ela não sabe. E ela não consegue. Fui lá, marquei, falei com o dono. Todo o processo das escolas a gente fez. E ela era só mais uma na sala, mais um número. Até que o professor fez uma fala simpática. Aquele dia foi horrível. Eu fazia aula em grupo,
Aí o professor falou uma pergunta muito rápida, aí eu virei e falei assim, por favor, professor, você pode falar um pouco mais devagar, porque eu tenho dificuldade? Eu esperei que ele falasse devagar, e ele simplesmente respondeu assim, tudo bem, eu vou falar devagar. Isso pra mim foi humilhante, porque todo mundo na sala começou a rir, porque foi engraçado, mas aquilo não foi engraçado pra mim. Você já estava numa sala com crianças menores, foi pra faculdade, isso fez, na faculdade só tirava médias 8, 9, não lembro, 10, alguns 10, Algumas não matérias... lembro nota menos que 8, acho que 7 se tirou foi uma vez, nunca lembro disso, só nota boa. Pela dificuldade, ela acabou escolhendo o quê? Pedagogia. Tem crianças aí que precisam saber a diferença, ter um professor que entenda isso. Então, uma pessoa que talvez sentiu, vai entender uma criança e vai começar acolhendo e fazendo. A gente esqueceu de falar, eu sempre estudei em escola particulares também. E a escola, na sala, não tinha mais que 20 alunos na sala de aula. Eram umas salas pequenas. E a gente escolheu a escola particular por Por conta de aluno. porque aí o professor conseguiria me dar mais atenção. E ela foi fazendo a leitura dela, ela começou a dominar os estudos dela daquele jeito. Aquela coisinha do começo, de fazer um mapa textual, de usar uma agenda, de grifar, de fazer um resumo. Tudo isso ela continua fazendo. E até hoje, se ela tiver que fazer uma coisa, não é que ela parou de ter dificuldade. Você continua tendo dislexia. Eu comecei a ser mais organizada e saber o que fazer. Vale citar que quando eu entrei pra faculdade, eu parei totalmente o inglês. Eu parei definitivamente por conta que um tempo antes eu comecei depois a fazer aulas só particulares no inglês. E aí teve um dia que foi uma professora que não me conhecia lá. Aí ela falou, você não fez lição de casa? Eu falei, não fiz, eu não tive tempo. Ela falou, então faz agora. Aí, quando a gente deduz uma resposta ou outra, eu deduzi a resposta, coloquei não sei o que perguntava. Ela falou, como você respondeu isso se você não sabe o que tá perguntando? Eu falei, professor, eu deduzi. Ela virou e falou assim, você não pode deduzir, você nunca vai aprender inglês. Começou a apontar o dedo na minha cara, você nunca vai aprender inglês, você nunca vai ser capaz de morar nos Estados Unidos. Você nunca vai poder vivenciar essa vida se você não se esforçar, que não sei o que. E aí eu engoli tudo aquilo, eu sempre... Nunca abri boca pra discutir, eu engoli aquilo, peguei meu material, porque acabou a aula, e aí fui embora. E não tive coragem de contar isso pros meus pais, porque eu sabia que ia dar confusão, e eu achava que aquilo era meu... ia mesmo. E eu achava que aquilo era meu defeito, realmente só tava certa. Eu não era burra, não queria aprender inglês. Assim, como mãe, porque pode falar como filha... Pessoa falar que a sua filha é burra foi marcante. Falar que a sua filha é incapaz é marcante. Então acho que pra quem tá assistindo e tem dificuldade, descobrir o que a pessoa tem é a primeira coisa. Ir atrás é a segunda. E não deixar ninguém falar que você não é capaz. Nunca digo, exatamente. Porque ver hoje como eu falo inglês, uma coisa que eu sempre sonhei, e apontar o dedo na minha cara falando que eu nunca ia aprender... E ver hoje o que eu fiz, eu acho que o que eu usei pra mim, eu vou falar pra você usar pra você. Se alguma vez alguém falar que você não consegue, que você é fraco, não use isso pra te rebaixar. Use isso pra te dar força. Pra você batalhar, pra você provar que você é capaz. Porque foi isso que eu fiz. Lembrando que o pai também, a gente tá falando mais... meu pai não tá aqui porque meu pai não gosta de aparecer em vídeo. Mas o meu pai, minha mãe e a minha irmã sempre me deram maior apoio. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque na faculdade eu fiz um trabalho que a professora pediu pra contar a história da vida, a memória até o momento por que você decidiu fazer a faculdade de pedagogia. E eu peraí, eu não lembro. Aí foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque... Eu não lembro e minha mãe e minha família, as pessoas que mais lembram. Essa profa, quando você contou essa história depois, a professora ficou tão emocionada. A professora não sabia. Na faculdade eu não contei pra nenhum professor que eu tinha, porque eu queria que me tratasse como todos. Porque meu maior medo era que o professor me tratasse diferente de todos na sala. Porque eu tive todo esse processo na escola. Eu falei que não, na faculdade eu quero ser igual a todos.
E eu não contei. Quando a professora veio me entregar o meu trabalho, né, dar a nota, ela abriu e falou assim, você podia ter me contado que você tinha dislexia. E ela ficou emocionada porque ela falou, nossa, você venceu. Isso dava pra escrever um livro. Porque foi uma superação. A gente contou aqui uma coisa breve do que aconteceu, mas foi uma coisa assim bem longa. E assim, foi uma história mais pra explicar o porquê que tá acontecendo, porque agora tem vários vídeos que vão acontecer agora na minha vida. Mas é isso, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que a família tem que ficar junto e acreditar. Se você tem dificuldade, se junta e vão e corre atrás. Eu acho que é isso. Ai, mãe, obrigada por gravar esse vídeo. Eu espero que vocês também entendam a minha situação aí. E eu acho que foi um vídeo mesmo pra abrir meu coração e contar a minha história pra vocês. E servir de exemplo. E servir de... Exatamente, principalmente servir de exemplo. Porque tem muita gente que deixa o medo e falar mais alto que a coragem. Então é isso. Um grande beijo. Tchau, pessoal.